Boa tarde, então, todo mundo. A aula de hoje vai ser de Union Find, então vai ter bastante coisa aí de Union Find. Esse tópico aqui também é chamado de DSU, ou Disjoint Set Union, né, que é a união de conjuntos disjuntos. Então, tem uma estrutura de dados aí que vai resolver isso aí. Então, isso aqui é basicamente o cronograma de hoje. Então, primeiramente, passar um probleminha que a gente vai resolver depois. E para esse problema, vamos ter a solução ingênua para ele. E depois aqui algumas formas de melhorar a complexidade, né? Que aí sim a gente vai estar utilizando a estrutura, né, de Union Find. Depois também vão ter alguns problemas relacionados à persistência. Então vou explicar aqui uma implementação de rollback e de persistência parcial e persistência total, né? Mas isso aqui no final a gente vê aqui que são essas coisas aqui. Então vamos começar aqui com a descrição do problema. Vamos pensar que a gente tem N computadores, numerados de 1 até N. E inicialmente eles estão totalmente desconectados, né? Não tem nenhum fio conectando nenhum deles. A gente vai realizar aqui operações, e essas operações podem ser do seguinte tipo: mais XY, que a gente vai ligar um fio entre os computadores XY. A gente vai conseguir tanto conectar X com Y e Y com X, né? Eles vão ficar conectados. E interrogação XY, né? Que eu quero verificar se esses dois computadores estão conectados para alguma sequência de fios. Então pode ser tanto diretamente, né, conectados em um fio só, como indiretamente. E as restrições são que tanto N quanto Q, né, vão até 10 a 15, né, 100 mil operações. Então, daqui um exemplo desse problema. Vamos fingir aqui que a gente tem 6 computadores. A primeira query vai ser uma query do tipo mais 1, 2. Então, nesse caso, a gente vai conectar os computadores 1 com o computador 2. Vai ligar um fio entre esses computadores. Aí depois eu posso perguntar, né? Os computadores 1 e 2, eles estão conectados? Nesse caso, estão conectados, né? Com um fio só aqui já dá pra ver que eles estão conectados. É, Depois a gente pode, por exemplo, adicionar um fio entre 4 e 5. Então vai só adicionar aqui um fio entre eles. Aí eu posso perguntar, né? O computador 1 e o computador 4 estão conectados? Não estão, né? Estão aqui duas redes separadas, né? Não tem nenhuma ligação entre eles. A resposta é não para esse caso. Mas se eu ligar um fio entre 2 e 5, né, vai ter agora um fio entre 2 e 5, e eu perguntar, né, se os computadores 1 e 4 estão conectados, agora a resposta é sim, certo? Porque eu consigo vir de 1, vir para 2, para 5 e depois chegar em 4. Então, essa é a descrição do problema, né? E uma primeira solução que a gente pode pensar aqui, né, só de visualizar aqui nessa malha aqui, sei lá, essa ligação aqui, é que a gente consegue enxergar esse problema como um problema de grafos. Então, cada vértice é um computador e as arestas são os fios que ligam eles. O update de inserção, né, aquele updatezinho de mais, é simplesmente adicionar uma aresta nesse grafo. E a car, né, a consulta para a gente verificar se os dois computadores são conectados, a gente só precisa verificar se esses dois vértices eles estão na mesma componente do gráfico, certo? Então, isso podia ser feito, por exemplo, com uma DFS ou uma PFS, né? Com alguma busca, por exemplo, começando do X, a gente faz uma busca e verifica se a gente consegue atingir o vértice Y, apenas com as arestas que já foram adicionadas no gráfico. Então, as complexidades por operação. A complexidade de inserção vai ser simplesmente adicionar uma aresta, né? Então, isso é feito em tempo constante. Só que a carry, para a gente verificar se está conectado ou não, no pior caso, a gente pode ter que verificar todos os vértices, né, do grafo inteiro. Então, beleza, a inserção aqui vai ser em O de 1, mas a carry é O de N mais M, né? E M são as arestas adicionadas, né? A quantidade de arestas até agora. Então, isso aqui, se a gente for fazer E operações,
fica com uma complexidade ruim, né? Porque pode ficar com... A query pode ser quadrática. Então, vamos primeiro fazer algumas limpezas, né, nesse grafo, para depois chegar numa estrutura convincente aí. Então, uma melhorada que a gente pode dar é... Vamos tentar visualizar esse grafo de outro jeito, né? Vamos enxergar cada componente do grafo, cada componente conexa do grafo como um conjunto, certo? Então, por exemplo, inicialmente, os 6 computadores estavam desconectados, então cada um é um conjunto independente. E a partir do momento que a gente faz uma ligação de um para 2, é como se eu adicionasse 2 no conjunto um e, tipo, eliminasse o conjunto 2, né? Ou, enfim, deixasse ele do jeito que estava. Se eu fizer uma conexão entre 4 e 5, também é como se eu tivesse agora um conjunto só, com elemento 4 e elemento 5. Então, desse jeito, a consulta agora, para eu ver se eles estão na mesma componente, eu vou verificar se eles estão no mesmo conjunto. E como é que a gente representa cada conjunto? Cada conjunto pode ser representado como uma árvore. Então, em vez de a gente manter o grafo inteiro, né, com todas as arestas, a gente pode simplificar cada componente como sendo uma árvore. Então, para aquele caso ali, a gente podia ter aqui árvores enraizadas. Então, 2 está conectado com 1, e 1 é a raiz dessa componente aqui. 3 é uma outra componente, então é uma outra árvore. 4 e 5 estão conectados, e, por exemplo, 4 pode ser a raiz. E 6 aqui é outra árvore separada. Então, a gente vai chamar a raiz dessa árvore como o líder do conjunto atual. Então, por exemplo, o líder do primeiro conjunto vai ser o vértice 1. O líder do segundo é o vértice 3. Assim vai. E para conectar dois conjuntos, a gente só precisa ligar um líder ao outro. Então, por exemplo, se a gente tiver essa mesma configuração aqui, né, essas mesmas árvores, quiser juntar as componentes do vértice 2 com a componente do vértice 5, o que a gente precisa fazer? A gente vai na componente em que o vértice 2 está. Ver qual que é o líder dele. O líder dele é 1. Vai na componente que o vértice 5 tá. Ver qual que é o líder dele. O líder dele é o 4. Então, eu fazer uma união entre essas duas componentes vai ser simplesmente adicionar uma aresta, por exemplo, de 4 para 1. Ou então de 1 para 4. Então, eu agora eu deixo de trabalhar com os outros vértices. E na hora de fazer esse merge, né, de juntar duas componentes, eu vou só olhar para o líder de cada conjunto. Então aqui, por exemplo, eu adicionei aqui essa subárvore 4 e 5, adicionando aqui pro vértice 1 agora ser a nova raiz dela. Então, como é que a gente pode representar isso no código, né? Como é que é a estrutura? A gente pode ter um array, pardiu, né? Que pardiu vai falar quem que é o pai do cara U na árvore, né? Então, por exemplo, se a gente tiver esse caso aqui, o par de 4 é 1, certo? Então, quem que é o pai do vértice atual na árvore? E outra coisa que a gente também pode fazer para melhorar depois é que o pai das raízes é o próprio valor dele. Então, por exemplo, o pai de um aqui seria o próprio um. Seria como se eu tivesse um self-add aqui, né? Uma aresta para ele mesmo aqui. Então, a inserção, eu simplesmente preciso ver qual que é o líder dos dois grupos e alterar o pai de algum deles. E para eu consultar se dois vértices estão conectados, eu só preciso verificar se o líder dos dois conjuntos é o mesmo, né? Então, por exemplo, aqui nesse caso, se eu quiser verificar se 2 e 5 estão conectados, eu vejo qual que é o líder máximo aqui do conjunto 2. O líder máximo dele é 1. Qual que é o líder do cara do conjunto 5? Também é 1. Né? E como esse líder dos dois conjuntos é o mesmo, então quer dizer que eles, na verdade, eles estão no mesmo conjunto. Né? Então é só retornar verdadeiro para esse tipo de query. Então, vamos ver agora a estrutura em si, né? A gente já vai ter os parâmetros par, né? Que vai ter para cada vértice de 1 até n, qual que é o pai dele na árvore.
E a gente pode também definir alguns métodos. Então, a primeira função que a gente vai ter é o find view, né? E ele vai retornar na componente que o vértice U tá, qual que é o líder dessa componente. Então, esse aqui, no caso, ele vai ficar vendo. Ah, eu tô atualmente no vértice U. Quem que é o pai de U? Aí eu vou para ele como se ele fosse o líder. Aí eu vejo, mas quem que é o pai dele? E eu vou fazendo isso de forma recursiva até chegar um cara que, até chegar no caso, que ele é o próprio líder dele. Então, o find de U vai retornar qual que é o líder da componente que o está presente. Ah, vai ter também a função aqui de união, né, que eu chamei aqui de merge, de UV. Ele vai juntar os dois conjuntos, né, que é o conjunto que o tá e o conjunto que V pertence. E aqui é a função de query, né? Então eu chamo aqui bool de same e vai retornar um booleano se U e V são do mesmo conjunto. Então vamos rodar isso aqui. Vou ter aqui, porque seja de tamanho 10 a quinta. Então vai ter aqui o vetor par. Eu vou precisar das funções find de x, tem alguma coisa, merge, view e v, e também o same, int u e int v. Primeira coisa na inicialização, né? Nem aqui eu vou deixar sem fazer, né? Porque o que importa mesmo são essas funções aqui. Mas é importante a gente inicializar esse vetor aqui de par. Então, no começo, né, para aquela definiçãozinha que eu falei rapidão, é, o pai de i é i mesmo, né? Porque aí desse jeito a gente consegue ter uma condição de parada para a função find. Se você quiser, você também pode mudar aqui para, por exemplo, -1, ou deixar zero mesmo. Só precisa ter alguma forma de diferenciar que aquele cara é a raiz do conjunto atual. Então, o find aqui, ele vai retornar o líder do conjunto que x está. Se o pai de x for o próprio x, quer dizer que o x é o líder desse conjunto. Então, simplesmente retorna o x. Se não, eu vejo qual que é o pai do meu pai atual. Então, eu só retorno find de par de x. Então, eu vou para o meu pai e vejo. Vai lá. Agora é a sua vez de retornar quem que é o líder do conjunto. E eu vou fazendo isso até que ele chega no caso base aqui. O merge, eu só preciso ver qual que é o líder dos dois conjuntos para eu juntar algum deles. Então, vou falar aqui que x é o líder do conjunto 1, y é o líder do conjunto v. Eu posso só fazer par de x é igual a y. Ou então par de y é igual a x. Podia ser, pode escolher, né? Um ou outro. E por último, a função same, eu só preciso ver se o líder dos dois conjuntos é igual. Então retorno se o find de u é a mesma coisa que o find de v. Então, essas aqui são as funções desse primeiro método aqui, né? Ah, tá. Então aqui também tem um. É o mesmo código que eu acabei de fazer. E por isso que a gente chama essa estrutura, né, de Union Find. E a gente pode ou fazer a união de dois conjuntos, ou o find, né, que é a gente achar o líder do conjunto atual. E em alguns lugares, né, no Codeforces, eu acho principalmente, vocês vão ver ela com esse nome aqui de DSU, né, que é de Disjoint Set Union, né, que é a união de conjuntos disjuntos. Mas, enfim, é a mesma coisa, né? O nome que é diferente. E tá. Vamos ver agora qual que é a gente mudou, né, a função, em vez de estar representando grafos quaisquer, agora a gente está só trabalhando com árvores. Mas a inserção e a query ainda dependem da função find de x. Certo? A partir do momento que a gente tem a complexidade da função find, tanto a query quanto a inserção são O de 1, certo? Porque a gente só faz uma comparação entre elas. Então, o peso principal aqui desse algoritmo até agora está na função find de x. Find de x.
Só que no pior caso, ele ainda pode ser odd n. Então vamos pensar aqui que nesse caso aqui, por exemplo, que 2 é o pai de 1, 3 é o pai de 2, 4 é o pai de 3 e 5 é o pai de 4. Se eu chamar aqui a query para 1, vou precisar caminhar entre todos eles até eu chegar no líder final. Certo? Então, no pior caso, isso ainda pode ser odd n, certo? Porque pode ter esse caso aqui, e a árvore que a gente criou é uma linha. Então, nesse caso aqui, pode ser odd n. Então, tá. Mas, por enquanto, alguma dúvida? Se tiverem dúvida, pode mandar no chat aí, eu abri o mic e me interromper. Então, não tem problema não. Então, antes de ir pra parte de melhoria, eu vou beber água aqui. Então, de boa? Eu espero. Vamos para algumas melhorias que a gente pode fazer. A primeira delas é o Path Compression, ou então a compressão de caminho. E a gente vai usar uma ideia muito parecida com programação dinâmica. E vai ser o seguinte: se eu já sei qual que é o líder do conjunto atual, eu salvo isso em algum lugar, para que depois no futuro eu não tenha que recalcular. Certo? Então, por exemplo, vamos pensar nesse caso aqui. É, vamos supor que na primeira chamada aqui, eu tive que fazer, eu chamei aqui para 1, né? Eu tive que fazer essas recursões aqui com complexidade odd n até chegar no líder final. Se eu já sei agora que o líder final dele é 5, eu posso simplesmente mudar o pai dele, né? Em vez de eu falar que o pai dele é 2, eu posso falar agora que o pai dele é 5. E a mesma coisa para os outros vértices, certo? Porque o que eu quero no final, eu só quero saber quem que é o líder. Então, o que a gente faz a gente altera a função find e depois que a gente encontrou qual que é o líder, a gente salva ele como sendo o nosso novo pai, certo? Então, desse jeito aqui, a gente não precisa ficar recalculando toda vez que chamar essa função find. Só vai fazer um cálculo pesadinho na primeira chamada, mas depois disso já vai ser mais tranquilo. A complexidade é um pouco mais complicadinha de provar, mas em média, isso vai ter complexidade logarítmica para cada query. Pode ser, beleza, que a primeira query você veja todo mundo, mas depois, em média, vai ser log de n. E tem aqui uns slides com prova aqui. Depois eu mando esses slides aqui, tenho o link deles, vocês veem a prova. Que é um slide em Comic Sans que faz a prova. Enfim. Então esse aqui é o Path Compression. É o mais simples que a gente pode fazer com o Union Find. Porque é simplesmente adicionar isso aqui no código. Então é bem tranquilo de fazer. E isso aqui já garante uma complexidade muito boa. Mas ainda assim dá para a gente ter outras melhorias. A- uma delas é a Union by Size. E a gente utiliza a ideia de Small to Large. Small to Large é uma técnica aí, sei lá. E a gente vai primeiro do menor até chegar no maior. Certo? Isso é, enfim, utilizado em muitas coisas, principalmente em coisa de árvore. E nesse caso aqui, a gente vai conectar o menor conjunto no maior conjunto, com relação à quantidade de nós de cada árvore. Então, como assim, né? Eu vou armazenar para cada vértice qual que é a quantidade de nós que ele é o líder, né? Qual que é a quantidade de nós pertencentes na subárvore dele. E quando eu for fazer uma conexão entre dois conjuntos, eu vou pegar qual que é o líder que tem menos vértice e conectar nele no líder que tem mais vértice. Dessa forma, a gente garante que o tamanho, né, da árvore resultante, no pior caso, sempre vai dobrar. Isso aqui não é nem um pouco formalidade, né? Isso aqui é só para vocês terem uma intuição, né, da complexidade. A complexidade em si é um pouco mais complicada de provar. Mas, enfim, vamos rodar aqui para vocês verem se vocês entenderam essa mudança, né? Então, além de guardar quem que é o pai, partiu, a gente também vai guardar qual que é o tamanho da subárvore atual.
E no começo, o tamanho dela vai ser igual a 1, certo? Porque só vai ter um cara nesse conjunto. O find vai ser a mesma coisa, só que a gente vai mudar aqui no merge. É, Vamos garantir que o size de x é menor ou igual a y, né? Então, se o size de x é maior do que o size y, a gente dá um swap dos dois, certo? Desse jeito aqui a gente garante que o x é sempre a menor componente. E como a gente sabe que o x é a menor componente, a gente só precisa conectar x com y, né? Então, o pai de x agora é y, e o tamanho da árvore, né, liderada aqui pelo y, aumentou. Então, o size de y vai somar com o tamanho size de x, certo? Porque a gente vai estar adicionando uma aresta, né, do x até o y. Então, dá para eu pegar aqui o exemplo aqui de size. Então, por exemplo, aqui nesse caso aqui, o size de 1 vai ser igual a 1, 2, 3, 4. Size de 1 é igual a 4, size de 3 é igual a 1, size de 6 é igual a 1 também. Size de 4 é 2, né, porque tem dois vértices na subárvore dele. E o size de 2 é 1. E o size de 5 também. Então, isso aqui consegue também melhorar a complexidade. Chama de Union by Size. Então, é a mesma coisa que eu acabei de codar. Beleza? Então, isso aqui também garante uma complexidade aí de log n para cada query. Então, dá para a gente usar essa mesma ideia também com outros itens, né? Com outras características da árvore. Então, outro jeito aqui, né? Que a gente pode fazer, em vez de ser Union by Size, é Union by Rank, ou Union by outra coisa que você queira, né? Então, a gente vai utilizar aqui nesse caso outra coisa para ser o rank da árvore. Então, por exemplo, em vez do tamanho, né, da quantidade de nós dela, a gente pode também pegar a altura barra profundidade da árvore, né? E dessa forma que a gente também sempre garante que vai estar juntando a menor árvore na maior. Então, mantém a mesma ideia, só que agora a gente vê qual que é o tamanho da árvore. E o tamanho da árvore vai somar um se o tamanho delas forem iguais, né? Essa frase que eu acabei de falar, eu acho que não faz muito sentido se você só estiver ouvindo. Mas só que ele atualiza, né, o tamanho da árvore B. Né? Do mesmo jeito que do outro que tinha atualizado o tamanho do size, ele tá atualizando o tamanho da árvore. Então. Mas enfim, você pode usar o que você quiser, né? Eles são basicamente a mesma coisa. Né? Tanto o Union by Size quanto o Union by Rank. Eu particularmente prefiro usar o Union by Size, mas sei lá, sei por que também. E além dessas, também tem outras formas de melhoria que eu vou só citar porque aí sim, elas são piores que as outras. A primeira delas é a Linking by Index. É a mesma coisa do Union by Rank, só que a gente escolhe o rank de forma aleatória. E isso aqui também tem umas provas aí de complexidade. Os caras falam que a complexidade disso aqui é aceitável, mas é pior do que as outras, né, na prática. Outra coisa é o coin flip linking, e na hora do merge a gente faz uma escolha aleatória. Então, isso aqui eu não sei se vocês viram em estruturas de dados, não sei, alguma matéria assim. E quando você está formando uma árvore binária de forma aleatória, ela vai ser meio balanceada, assim, né? Diferente de você. Se você estiver colocando os filhos de forma aleatória, tem alguns cálculos lá que falam que ela vai ser mais balanceada do que outros casos, né? Então, isso aqui utiliza mais ou menos a mesma ideia. Mas, enfim, isso aqui é só para mostrar mesmo, porque ninguém vai usar isso aqui, eu espero. Então, porque de modo geral, né, essas duas técnicas aqui são piores que as vistas anteriormente. E a última melhoria aqui, né, que eu vou mostrar é o combo de Path Compression com Union by Size, ou Union by Rank. E, por incrível que pareça, esse combo garante complexidade praticamente constante.
né? Então aqui tem o teorema Comic Sans lá. A prova disso aqui é meio complexa, é por isso que eu não vou mostrar a prova aqui. Eu só vou mostrar que esse combo aqui tem uma complexidade boa, né? Que ele garante aqui. E se a gente fizer, né, o linking by rank, ou by size, combado com o path compression, vai ter um tempo de no máximo, né, cada carry aqui vai ter no máximo complexidade alfa de mn, em que alfa é a inversa da função Ackermann. Mas pode ignorar isso aqui, foca nisso aqui. Então, essa função Ackermann que ela cresce tão devagar que para até um n, até tipo 10 elevado a 600, vai ser 4. Então, tem gente que fala que isso aqui é linear, né? Eu não sei por quê, mas tem gente que fala que é linear. Mas enfim, é muito rápido, certo? É praticamente linear, praticamente, quer dizer, linear não, praticamente constante. Então pode ficar tranquilo que se você usar os dois, né? Tanto Path Compression quanto Union by Size, a query vai ficar bem rápida. Então, a gente tem aqui a query com Union by Size, só precisa fazer isso aqui. E a gente também adicionou o Path Compression. A gente está atualizando agora também o líder do cara atual. Então, as queries desse jeito aqui tem complexidade praticamente constante. Tá? Então, essa é a estrutura básica, né? A estrutura do Union Find. Foi bem rápido. Alguém tem alguma dúvida? Não sei se está indo muito rápido ou se está suave. Tem no chat aí, qualquer coisa. Vou beber mais água aqui. Beleza, então. Qualquer coisa, pode perguntar, tá? Não precisa ter. Não tem problema, não. Agora, vamos adicionar aqui a função rollback. O que é isso aqui? Vamos. Vocês lembram do problema original, né? Dos computadores. Que a gente conecta fio entre eles e verifica se eles estão conectados. Agora, para usar rollback, vamos fingir que a gente adicionou a seguinte opção. Então, também vai ter como opção x1, que vai ser para retirar a última ligação feita. Como assim? Então, vamos voltar para aquele exemplo lá de n igual a 6. Se eu conectar os computadores 1 e 2, beleza, eles conectaram. Se eu conectar agora os computadores 3 e 4, também conectaram. Se eu conectar os computadores 2 e 3, também adicionei aqui uma aresta entre eles. Agora, se eu ver se 1 e 4 estão conectados, para retornar que eles estão, certo? Tem um caminho aqui entre eles. E se eu chamar a função rollback, ela vai retirar a última modificação feita. No caso, a última modificação feita vai adicionar essa aresta aqui entre 2 e 3. Então aqui eu vou tirar elas. Se eu chamar a função rollback de novo, ele vai retirar a última alteração feita. No caso, foi a alteração 3 e 4, certo? Porque a 2 e 3 já foi retirada. Então aqui ele de novo tirou esse fio. E se eu perguntar agora se 1 e 4 estão conectados, ele vai retornar falso, certo? Então a função rollback, a opção de rollback, ela vai tirar a última conexão que foi feita. E vamos fingir agora que a gente não está usando o Path Compression, senão não dá para usar. A gente só está usando o Union by Size. Se a gente for analisar aqui a função de merge, a gente pode ver que ela muda poucos valores. No caso, cada função de merge só vai mudar dois valores, que é o valor de par de A e o valor de size de B. Então, para função, quando eu chamar o rollback, eu só preciso voltar o par de A para o pai atual e o size de B para o tamanho anterior dele. E, enfim, como é que eu posso armazenar, né, essas alterações que foram feitas? Eu preciso manter os valores de par de A e size B anteriores em algum lugar. E como a gente está fazendo uma função de rollback, né, ou seja, a última alteração que foi feita, que vai ser a modificada, a gente pode usar pilha, certo? Então a gente pode ter aqui uma stack, né, uma pilha, que guarda qual que é o par
qual que é o pi anterior e qual que é o size anterior, certo? Então vamos sentar aqui essa função de rollback aqui. Vai ter também uma stack de pair int que vai guardar o pi anterior e o tamanho anterior. Opa, aqui eu tinha esquecido de fazer uma coisa, perdão. Se x e y já estão conectados, depois desse if aqui, né? E x igual a y, eu preciso retornar, né? Senão eu tô somando o cara sem mudar nada, né? Então tava faltando isso aqui no código do union by size. Foi mal aí. Nos slides tá certo, mas aqui tá errado. Eu tinha esquecido de fazer isso. Então, tá. Mas o resto tá tudo certo aqui. Então, nessas stacks aqui, a gente vai guardar, né? O que é? Eu tô usando pair aqui, né? Então, old pair, né? Do último cara aqui, né? O ponto top. Ponto first vai ser o cara, o índice, e o ponto, vai ser o índice, e o ponto second vai ser o valor. Vai ser aqui para as duas. Então, aqui no merge, só preciso falar old pair ponto in place, x, um par de x, certo? Porque o par de x é igual a x. E old size ponto in place é y com size de y. Então, são esses dois. Esses aqui são os dois valores que eu vou alterar. Então, eu só armazeno eles em algum lugar para não perder eles. Que eu posso ter uma função de rollback. Eu vejo se alguma das stacks está vazia, é porque não tem nenhuma alteração para dar rollback. Se não, né, eu falo que par.top.first, né, ou seja, eu pego a última alteração aqui que foi feita no pi, igual a old par.top.second. Então aqui é o índice e aqui é o valor. E a mesma coisa para o size. Daqui para pegar o size. Então, old par.pop e old size.pop. Então aqui eu salvo os valores anteriores e aqui eu recupero esses valores. Então essa aqui é a função de rollback. Então aqui também tem o código, que eu faço a mesma coisa também. Aqui, ó, esse return aqui que eu tinha falado que estava faltando. Eu esqueci. Mas é. Então, essa foi a função de rollback. Bem tranquila, é só usar uma stack para armazenar os valores. Vamos agora ver outro tipo de persistência, que é o tipo de persistência parcial. Eu acho que a gente não teve nenhuma aula ainda de persistência, né, de estruturas persistentes. Ou tive, não sei. Mas, de qualquer jeito, persistência parcial, né, a gente consegue... vamos lembrar lá, né, que a gente tem várias queries, certo? Então, vamos fingir que cada query representa um tempo. Então, eu quero... Pode ser, né, que o problema peça para eu fazer uma query em algum tempo anterior, né, e não só no último estado do Union Find que a gente tem agora. Então, vamos imaginar aqui a seguinte mudança no problema. A gente vai ter uma conexão entre os dois fios, de novo, o computador X e Y com o fio. E agora, quando a gente perguntar, né, X, Y, eu vou também adicionar aqui um tempo T. E precisa verificar se os computadores X e Y estão conectados no momento T, né, em que o T representa o índice de alguma query. E no momento zero, todos eles estão desconectados. Então, vamos colocar um exemplo aqui para
para fixar essa ideia da persistência parcial. Na primeira query, na query 1, eu estou adicionando as arestas 1 e 2. Então, no tempo 0, essa é a conexão atual do momento 0. Ninguém está conectado com ninguém. Aí, depois do tempo 1, eu vou ter adicionado aqui as arestas 1 e 2. E agora, a query 2, eu pergunto se os computadores 1 e 2 estão conectados no momento 1. Isso é verdadeiro, certo? Porque essa conexão aqui entre eles foi feita no índice 1. Agora, no tempo 3, eu vou adicionar, por exemplo, um fio entre 4 e 5. Então, aqui eu adiciono um fio entre 4 e 5, e esse fio foi feito no tempo 3. Se eu fizer uma pergunta se 4 e 5 estão conectados no tempo 2, é para ser falso, porque essa conexão aqui só foi feita a partir do momento 3. Mas se eu fizer uma pergunta de se 4 e 5 estão conectados no tempo 4, é verdade, certo? Porque eles foram conectados no tempo 3. Então, do 3 para frente, essa conexão está feita. Como é que a gente pode resolver o problema para isso, né? Então, a adição continua sendo só na última estrutura que a gente tem, mas as perguntas podem ser feitas em qualquer momento. Por isso que a persistência é parcial. Então, uma solução que a gente pode ter é armazenar o tempo em que a ligação foi feita. Então, adicionar aqui, né? A gente tinha o pi de u, o tamanho de u, e agora a gente vai adicionar também um tempo de u. Então, o tim de u aqui é o tempo em que a aresta u até par de u foi adicionada, certo? Então, vamos fazer aqui. Vou tirar o rollback. Vamos juntar aqui as coisas. Beleza. Então, agora também vai ter o tempo. No começo, o tempo é 0, certo? Porque o tempo em que i está conectado nele mesmo é desde o princípio, certo? Então aqui é o tempo 0. E agora a gente vai mudar. No find, a gente não vai só procurar qual que é o líder do vértice x. A gente vai ver qual que é o líder do vértice x no tempo t, certo? Então esse aqui vai retornar o líder do conjunto no tempo t. É, como é que a gente pode fazer essa query aqui, né? E o tempo de x for maior do que t, então, lembrando que tempo de x é o tempo da adição de x até par de x. Então, até tempo de x, até um cara menor do que ele, o x era o próprio líder dele mesmo. O próprio líder do conjunto dele. Então, se o tempo que x deixou de ser líder foi feito depois do tempo que eu quero a query, posso retornar x. Porque até esse tempo t, quem era o líder era eu mesmo. Não, o resto aqui continua a mesma coisa. Find de par de x e t. E aqui no merge, eu também preciso mudar aqui, né? Eu posso, por exemplo, chamar para infinito aqui. Eu quero ver qual que é o último. Literalmente, qual que é a última ligação feita, né? Então, eu posso simplesmente chamar para como se fosse um tempo infinito. E aí, ele garante que todas as alterações já foram feitas. Por exemplo, 10 a nona aqui, eu acho que já tá de boa. E então, aqui eu também preciso ver qual que é o índice da query atual. Uma aqui, por exemplo, de QuickTime. E eu falo que o tempo e a aresta x para par de x foi feita é o QuickTime. Então, esse QuickTime é o índice da query. Então, você vai fazendo lá o for
né, para leitura das queries, o, o índice dele que você vai mandar aqui para esse QuickTime, certo? Que é o tempo que essa alteração foi feita. E aqui o semi de UV agora também vai adicionar um tempo T. A gente vê se até o tempo T eles estão no mesmo conjunto. E o resto continua a mesma coisa. Beleza? Então, esse aqui é a persistência parcial. Não sei se eu fui muito rápido, talvez. Se alguém quiser, eu posso voltar e explicar de novo. Voltar de boa. Espero que esteja de boa, então. Então, esse aqui é a persistência parcial. É o código aqui que eu acabei de fazer. É a mesma coisa. E agora eu vou só citar a persistência total. Mas eu não vou explicar muito a fundo, não. Então, vamos supor que no problema original, a gente pode tanto observar o estado anterior, né, que era o caso aqui da persistência parcial, mas agora a gente também pode modificar esse estado anterior. Então, no problema aqui, tanto a query quanto a inserção podem ser feitas em um momento T. Então, por exemplo, aqui a conexão dos dois computadores na versão T. A gente vê qual que é a estrutura Union Find naquela versão e cria uma nova versão em que os dois computadores estão conectados. E aqui a gente consegue verificar que os dois computadores estão conectados na versão T, em que T representa o índice de uma query qualquer. É... Bom, como eu falei, eu vou só citar, né? E Union Find é uma estrutura baseada em array, certo? Então, com dois arrays aí, ou então um array só, a gente já consegue representar, né, toda a estrutura. Então, a gente só precisa fazer alguma coisa e coda a persistência em arrays, né? Persistência total em arrays. Para isso, nesse caso, a gente pode utilizar, por exemplo, uma árvore de segmentos persistente. Eu não sei se já teve aula disso esse nesse ano, né? Mas acho que ano passado teve, se eu não me engano. É, mas, enfim, dá para usar a segue persistente para o caso de persistência total. Aqui eu coloquei alguns problemas, né, que usam o Union Find. Inclusive, esse problema aqui, se não me engano, é da regional, da nacional de 2013, ou da regional de 2013, não sei. Mas enfim, dá pra fazer de vários jeitos, um deles é usando o Union Find. E aqui tem vários outros também, pode utilizar Union Find. Aqui algumas referências. É, peraí. Modificar no tempo T é substituir a operação mais no tempo T. Isso, Gabriel, Bart. Tipo, você, por exemplo, aqui, né? Vamos supor que aqui. A gente tem esse caso aqui, essa estrutura atual. E a query agora seja, tipo, pra gente adicionar uma aresta entre 1 e 6 no tempo 1. Então, a nova versão que a gente vai criar não vai ter esse fio aqui. Porque esse fio aqui foi feito depois do tempo 1. Então, o único fio que ele vai ter é esse e esse. Então, a gente vai pegar todas as modificações feitas até o tempo que ele mandar e ignorar as outras. Beleza? Então, tem os códigos no CP Algorithms e aqui tem no site do Gema também. Aqui tem aqui o texto e também tem os códigos. Talvez tenha algumas coisas erradas aqui que eu fiz faz um tempinho, eu acho. Quer dizer, eu fiz ano passado. Então, tipo, por exemplo, esse código aqui de persistência total, eu tenho praticamente certeza que tá errado.
Mas, enfim, fica aí pra referência, tá? Se quiserem ver aqui. O resto eu acho que tá certo. Então, é isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu vou mandar os slides depois. De boas. Beleza, então. É isso aí, então. Valeu a todo mundo que acompanhou até aqui. Essa foi a aula. Tamo junto.